Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André Lima e eu estou de volta para poder dar continuidade ao nosso conteúdo, ok? Vamos iniciar? Bem, primeiramente eu coloquei para vocês novamente o diagrama de Linus-Pauling, tá? Eu já disse na última aula, estou repetindo, estou reforçando agora. É muito importante que vocês saibam fazer a distribuição eletrônica, que vocês reconheçam. Então eu coloquei o diagrama para que vocês possam dar de novo mais uma olhada com muito carinho para ele. Olhar para ele com bastante atenção, para ver a forma como ele está organizado, como ele está distribuído, colocar na ordem das subcamadas. Isso vai ser muito importante para todo o processo, tá? Então eu espero que você tenha absorvido, que tenha aprendido a distribuição eletrônica, que você tenha exercitado para poder não ter problemas no resto do nosso conteúdo. Bem, a configuração eletrônica, pessoal, ela vai determinar a propriedade dos elementos e até das substâncias que esses elementos vão formar, eles vão produzirem, tá? Então, uma dessas propriedades que a gente vai ver é justamente o número quântico. O que é o número quântico? O número quântico é um conjunto de valores, tá? São 4 valores que vão descrever o estado de energia e vai fornecer informações importantes sobre localização do elétron dentro de um átomo, tá? Então, na verdade, a gente tem 4 valores que queriam representar esses valores. Por exemplo, se você faz uma compra na internet, uma compra online, tu vai ter que especificar teu endereço para poder receber essa encomenda. Tá? Se for de um outro estado, por exemplo, tu vai ter que informar qual é o estado que você mora. Só que o estado, ele é uma área muito abrangente, então você tem que reduzir essa área para poder entregar. Além do estado, você tem que dizer qual é a cidade que você mora, tá? Já limita muito o terreno, no caso, para poder encontrar o teu endereço. Só que mesmo assim a cidade é muito grande, né? Cidade de Belém, cidade de Janeiro, são cidades bastante populosas e são grandes. Você precisa especificar mais. Então você vai localizar o bairro, que já é uma porção, já é um território ali dentro, uma área limitada dentro da cidade. Dentro do bairro você informa qual é a rua e na rua você informa qual é a sua casa, o número da sua residência. Aí sim ele vai estar especificado. Então o número quântico ele vai ficar muito parecido. Você vai ter uma informação muito geral e você vai especificando até dizer onde aquele elétron e como ele está se comportando, ok? Vamos lá? O primeiro número quântico que vamos ver é o número quântico principal representado pela letra N. Esse número quântico principal indica a distância média do elétron ao núcleo do átomo. No caso aqui ele vai indicar o número da camada onde esse elétron vai estar. Só que uma outra coisa que vocês vão ter que ter na cabeça é que essas camadas elas não são visivelmente divididas, tá? Então a divisão entre elas ela não é especificada. Não tem como dizer, terminou a primeira e começou a segunda camada, por exemplo. Então, ela é um nível de energia que vai variando ao longo da eletrosfera. Então, esse N, na verdade, ele vai medir essa distância. Dependendo dessa distância, a gente vai dizer que vai estar em tal camada, ok? Teoricamente, esse número de camadas é um número infinito, mas na prática, para os átomos que são conhecidos, que estão colocados na tabela periódica, esse valor vai até 7. Então temos 7 camadas, temos até 7 camadas. Elas foram nomeadas numa ordem alfabética, começando a partir da letra K. Então a primeira camada é a camada K, segunda camada L, aí segue M, N, O, P, Q. Cada camada tem um nível de energia. E quando eu falo em nível, eu estou falando em quantidade. Por exemplo, um rio estava no nível tal, choveu muito nessa época e o nível da água subiu. Então, ou seja, maior nível, maior quantidade. Essa é a mesma ideia que vamos trazer para cá, tá? Então, quando eu falar em nível de energia, eu vou estar falando de quantidade de energia. Então, vejam que nessa ordem aí, K, L, M, N, O, P, Q, tem um valor numérico relacionado. Camada K, nível 1. Camada L, nível 2. Camada M, nível 3. Então, para cada camada vai ter um estado de energia relacionado a ele. E esse número, esse valor inteiro aí, é o valor do N. Tá? Ele é o número quântico principal. Então, vamos ter que fazer a distribuição eletrônica. Vamos ver onde vai parar, onde vai terminar essa distribuição, em qual camada vai terminar, para poder definir esse primeiro número quântico principal. Aí, isso já falei na aula passada. Por exemplo, lá no diagrama tem lá 1s2.
esse número 1, grande, colocado aí, representa justamente o nível, a camada. Então, esse primeiro número quântico é representado por esse valor, por esse número grande que tem aí na distribuição eletrônica. Não é pela letra, não é pelo expoente, é por esse número grande, tá? Por exemplo aqui, 1s2, qual vai ser o valor do n? O n vai ser igual a 1, que é a primeira camada. Uma outra suposição, vamos supor que é o 4f11. Qual vai ser o valor do n? O n vai ser 4, que é o valor da camada, tá? Bora colocar aqui um outro exemplo. 6p4, qual vai ser o valor do n? Vai ser o valor 6, que é o número da camada, tá? Bora imaginar que é o 3d7. Qual vai ser o valor do n? O n vai ser 3. Então, o primeiro número que eu vou determinar vai ser de acordo com a camada no elétron que estiver trabalhando, ele vai estar localizado, tá? Então, a primeira coisa é a camada é esse número grande que tem na distribuição. Pronto, acabou. Tá entendido? Então, bora ver o segundo número quântico. O segundo número quântico é o número quântico secundário ou azimutal, representado pela letra L. Ele vai indicar o subnível de energia, ou seja, a letra aonde o elétron vai estar localizado, tá? Indica o tipo e a forma geométrica do orbital. Eu vou já explicar o que é orbital. Então, vamos lá. Então, eu tenho 4 letras, S, P, D, F, tá? E cada letra, cada subnível, recebeu também um estado de energia. O S tem valor de energia 0, o P tem energia 1, o D tem energia 2 e o F tem energia 3. Para cada subcamada há um estado de energia, tá? Por exemplo, 1s2. Eu já sei que o N é 1, que é o número da camada, tá? Que é o número da camada, esse número grande está na frente. Foi o primeiro valor que eu determinei. Agora eu quero o número quântico secundário. Qual é a letra que eu tenho aqui nessa distribuição? É a letra S. Olhando na tabela, subnível S, qual é o valor de L? O L vai ser 0, tá? Pegando aquele exemplo lá do slide anterior, 4F11, tá? Vamos lá. O meu N já sei que é 4, que é o número da camada, que a gente determinou lá atrás. Agora eu quero saber qual é a subcamada. Qual é a letra que tem aí? É a letra F. Vou lá no tabelinha e vou ver. Subnível é F, valor do L vai ser igual a 3. O valor do L vai ser 3, tá? O 6P4, qual é o valor do N, número quântico principal? Vai ser o 6, que é o número da camada. E qual é o valor do número quântico secundário? Que é a letra, no caso, a subcamada. Subcamada P. Subcamada P, o L vai ter valor igual a 1. E o nosso último exemplo é do 3D7. Qual é o valor do N? O N é igual a 3, terceira camada. E o D? Se for o D, a subcamada D, o valor do L é igual a 2. Então, para cada subcamada, vai ter um valor atribuído para ele. Tudo bem? Então, vamos lá. Nas subcamadas, a gente também vai ter uma região chamada de orbital. Tá? O que é orbital? Ela é a região do átomo onde a probabilidade de encontrar o elétron ela é máxima. Mas de onde foi que surgiu esse orbital? Primeiro, existe um conceito chamado princípio da incerteza de Heisenberg. Esse princípio da incerteza fala que eu não posso determinar com precisão a localização e a velocidade de um elétron simultaneamente. Ou eu tenho uma coisa ou tenho outra. As duas coisas não vai ter como. Mas como assim? Que coisa mais estranha. Deixa eu fazer uma analogia para vocês. Imagina que você está numa sala muito escura, não dá para enxergar nada dentro dessa sala, tá? E tem um cavalo dentro dessa sala. Você quer encontrar esse cavalo, mas está escuro demais. O que tu vai fazer? Vamos supor que tu tenha à tua disposição umas bolas de tênis. Então tu tem uma ideia de que para encontrar esse cavalo, vai começar a jogar essas bolas, tá? Aí começa a jogar, bater na parede, até que no momento tu, pum, bate no cavalo, o cavalo vai, sei lá, vai relinchar lá e tu vai saber em que direção o cavalo vai estar. Agora a questão é o seguinte, naquele momento que o cavalo foi atingido, ele vai continuar aquele local? Pode ser que não, pode ser que ele vai se deslocar, vai para um outro ponto, que você não vai saber qual é mais, tá certo? Então, basicamente é isso. Não tem como você saber qual é a velocidade e qual é a posição. O simples fato de você tentar encontrar o elétron, tentar observá-lo para detectar a posição dele, ele já vai mudar de lugar, tá? Então, esse é o princípio da incerteza. Então, aí já um outro cientista,
ele determinou equações matemáticas para tentar delimitar uma região dentro do átomo onde a probabilidade de encontrar o elétron ela vai ser máxima. Essa região recebeu o nome de orbital. Então vamos lá. O que é orbital? Orbital é a região do átomo onde possivelmente vai estar o elétron. Onde que se fosse chutar, onde é que vai estar? Vai estar ali, naquele meio. Então é uma região. Foram equações matemáticas criadas, foram lançados em gráficos tridimensionais, onde obteve-se regiões, tá? Volumes. No caso assim, para a subcamada S vai ter orbitais S. Para a subcamada P vai ter orbitais P. Para a subcamada D, orbitais D. Para a subcamada F, orbitais F. Tá? Então a gente vai ter valores de orbitais. Um orbital ela é uma região onde eu posso conter no máximo 2 elétrons. Dentro de um orbital pode ter no máximo 2 elétrons. A gente vai ver isso lá na frente. Tá? Então vamos lá. Se o S comporta no máximo 2 elétrons, então eu vou precisar de apenas um único orbital para o S. Jogando lá nas equações de Schrödinger, aí esse orbital S teria um formato esférico, como a gente vê aqui nessa figura representada com essa esfera verde. Tá? Já o orbital P. A subcamada P é uma subcamada que ela comporta no máximo 6 elétrons. Se eu sei que vai ficar 2 elétrons em cada orbital, então para eu comportar 6 elétrons, eu vou precisar de 3 orbitais. 2 em cada um vai dar um total de 6. Tá? Quando colocou lá nas equações de Schrödinger, ele viu que os orbitais P teriam formato de halteres. Tá? Halteres é aqueles de fazer ginástica, tá? Fazer musculação, por exemplo. Então, aqui embaixo tem essa figura desses orbitais P separadamente. Tá? Tem o orbital P no eixo X, orbital P no eixo Y, orbital P no eixo Z. E quando junta esses três aí, vai dar essa figura aqui no lado direito. Tá? São os 3 orbitais P. Tá? Aí vem a subcamada D, ela comporta no máximo 10 elétrons. Sabendo que cada orbital cabe no máximo 2, então eu vou precisar de 5 orbitais para poder receber esses 10 elétrons da subcamada D. Só que a forma dele já é mais variável, não tem uma forma definida. Tá? E no F, que pega no máximo 14 elétrons, eu vou precisar de 7 orbitais para poder suportar esses elétrons do F. Tá bom? Esses orbitais, eles vão se sobrepondo, tá? Uns aos outros. Por exemplo, aqui tem a distribuição eletrônica do escântico, número 21, começando com S2. Veja o centro, é uma esfera, agora abriu uma outra esfera, que é o S da segunda camada. O P, os halteres. Vem o 3S, terceira camada, uma outra esfera. 3P, que é já os halteres da terceira camada. Ele vai dar aqui uma ampliada e veja que esses orbitais eles vão se sobrepondo uns aos outros, tá? A gente tem que chegar até o 21, no caso, o 4S1. Ele está até a terceira camada, até o 3P. Nesse caso, ele iria comportar até 18 elétrons, então seria mais ou menos essa região onde o elétron pode ser encontrado. Aí vem a quarta camada, 4S, ou seja, vai ser uma outra esfera. Olha aí, a quarta camada, tá? E a última, a subcamada D, que tem um formato variável, que ela vai sendo alterada ao longo desse processo, tá? Então ela é variável, não tem uma forma definida. E o elétron ele vai estar ocupando. Então, se fosse tentar representar um átomo com seus orbitais, seria basicamente isso. Eles vão se sobrepondo, certo? Então vamos lá. Nós estamos falando de orbitais, falando de halteres, de esfera, formato esférico. Isso aí é tudo muito complicado para entender, muito abstrato. Então vamos fazer o seguinte. Os orbitais nós vamos representar com quadradinhos, tá? Ao invés de ficar desenhando esfera, desenhando halteres, enfim, a gente vai representar por quadradinhos. Então vamos lá, o que é orbital? Orbital é a região do átomo onde a probabilidade de encontrar um elétron é máxima. E foram atribuídos valores para os orbitais de cada subcamada.
Esses valores são representados pelo terceiro número quântico, que é o número quântico magnético, representado pela letra M ou ML. Tá? O número quântico magnético indica a orientação do orbital no espaço. Tá? Se ele está no eixo X, está no eixo Y, está no eixo Z, para onde ele vai estar. Ele também vai indicar por valores inteiros, tá? Positivos ou negativos. Então terão valores, os orbitais terão valores possíveis. E para você determinar quais são esses valores possíveis, vai ter que lembrar que os valores possíveis para M vão do menos L até mais L. Então vai depender muito do valor que eu tiver no número quântico anterior. Se por acaso eu tiver subcamada S, o valor do L para o S é zero. Existe menos zero? Existe mais zero? Não, existe zero. Então, quando você tiver subcamada S, o L é zero, o M também vai ser zero, obrigatoriamente. Como eu tenho apenas um único valor, eu vou colocar apenas um quadradinho. Vai ser um quadradinho para cada valor que vai ser possível. E cada quadradinho representa um orbital. Então, vamos lá para a subcamada P. A subcamada P tem um valor do L igual a 1. Então, os valores possíveis para M vão do menos L até mais L, ou seja, do menos 1 até mais 1. Se eu escrever, vai ficar menos 1, 0, mais 1. Ou seja, eu vou ter 3 valores. Se eu tenho 3 valores, eu vou ter 3 orbitais, um para cada valor. Para a subcamada D, o valor do L para a subcamada D é 2. Então, os valores possíveis para o M vão do menos 2 até mais 2. Ou seja, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. 5 orbitais. O F, o valor do L para o F é 3. Então, os valores possíveis para o M vão do menos 3 até mais 3. Vai ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3. Para cada valor, um quadradinho vai dar aí um total de 7 quadradinhos. Tá? Bora lá, bora trabalhar, ver como isso vai funcionar. Primeira coisa, número da camada. Qual é o número da camada para um S2? O N igual a 1, primeira camada. Aí vem o número quântico secundário, que é o L. O L é pela letra. Qual vai ser o valor do L quando a letra for o S? O L vai ser 0. Aí tem que lembrar o seguinte, os valores possíveis para M vão do menos L até mais L. O meu L, nesse caso aqui, para esse exemplo, é 0. Não existe menos 0 mais 0, existe 0. Então, eu vou ter apenas um único valor, 0, e para esse valor eu vou colocar um quadradinho, que é o orbital. Dentro desses orbitais, vamos colocar os elétrons, tá? O elétron é o expoente colocado lá no nosso exemplo. São quantos elétrons? São 2. Então, o que nós vamos fazer? Presta atenção aqui, que é importante. Vamos colocar primeiro um elétron para cima, sempre vamos começar colocando o elétron para cima, e o próximo a gente vai colocar colocando ele para baixo. Nunca podem ficar 2 para cima, 2 para baixo, nunca os dois na mesma direção, tá? Porque na mesma direção vão ter cargas iguais e eles se repelem, então não vão conseguir ficar dentro do mesmo espaço. Para ficarem dentro do mesmo espaço, vão ter que ter espinhos opostos, no caso um para cima e outro para baixo, ok? Então vamos lá. O meu último elétron está com essa cor mais escura. É ele que é importante para mim, porque é ele que é chamado de elétron diferencial. Ele está dentro de um quadradinho de qual valor? Dentro do quadradinho de valor 0. Esse é o valor do M. Pronto, acabou. Tá? Acabou aí o valor do M. Bora aqui no próximo exemplo. 4F11. Qual é o número da camada? A camada é o 4. Tá? É o número grande que está lá na frente. Tá? O F. Qual é o valor do L para a subcamada F? O S é 0. O P é 1. O D é 2. O F é 3. Então, meu L é igual a 3. Os valores possíveis para M vão do menos L até mais L, que nesse caso é o 3. Ou seja, do menos 3 até mais 3. Para cada valor, eu vou colocar um quadradinho. Então, a gente vai ter no total aí 7 quadradinhos. E aqui dentro vamos colocar os elétrons. São quantos elétrons? Olha lá o nosso exemplo. São 11. Então, eu começo colocando um em cada um para cima e depois volto colocando para baixo se for necessário, tá bom? Lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Estão todos sendo preenchidos. Agora, volta para o início colocando ao contrário, tá? 8, 9, 10, 11. Esse último é o que é importante para mim.
Veja que ele está com uma cor diferente, está destacado. Me digam, em qual orbital, em qual quadradinho de qual valor ele parou? Ele parou dentro do zero, tá? Então, meu orbital é o zero. No 6p4, qual o número da camada? A camada é 6, tá? É o número grande lá da frente. Qual o valor do L, número quântico secundário? É a letra P. Letra P tem valor 1. Beleza. Os valores do M vão do menos 1 até mais 1. Ou seja, menos 1, 0, mais 1. 3 valores, 3 quadradinhos. E aqui dentro vamos colocar os elétrons. Quantos? 4. Então, eu começo colocando lá do início para cima, um em cada um. Se for necessário, eu volto colocando para baixo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Pronto. Número de 4 de elétrons é o que eu tenho, é o que eu preciso, tá? O último elétron parou dentro de qual orbital? Ele parou dentro do menos 1. Bora ver aqui, o 3d7. Qual o número da camada? Terceira camada, tá? A letra D. Qual vai ser o valor para a letra D? O S é 0, o P é 1, o D é 2, o F é 3. Então, como é a letra D, o meu L vai ser igual a 2. Os valores possíveis para M vão do menos L até mais L. Ou seja, nesse caso aqui é do menos 2 até mais 2. E para cada valor, eu vou colocar um quadradinho. Ou seja, eu vou ter 5 orbitais. Agora vamos distribuir os elétrons. São quantos elétrons? São 7. Colocar um em cada um, colocando para cima. Quando todos estiverem sendo preenchidos, retorna colocando para baixo. Então, vamos lá, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O último, eu destaquei com uma cor diferente. Ele parou dentro de qual orbital? Dentro do orbital menos 1. Beleza? Bom, o último número quântico é o número quântico spin. O spin vai dar a ideia de rotação, tá? De rodar. Dentro de um mesmo orbital, só podem ficar no máximo 2 elétrons com spins opostos. Tá? O que quer dizer spin oposto? Que cada um rotaciona para um lado. Se um gira em sentido horário, o outro tem que ser anti-horário. Por quê? Porque se forem do mesmo sentido, vão ficar com a mesma carga, eles vão se repelirem. Tá? Então, esses opostos eles vão se manterem dentro do mesmo orbital. Não há, na verdade, uma lei, uma regra na química que vai definir o valor de spin. Tá? Foi por conversão. Convencionou-se que, se por acaso o último elétron parar apontando para cima, esse valor do spin vai ser menos meio. Se ele parar para baixo, esse valor do spin vai ser mais meio. Mas isso tem que ficar atento porque alguns outros autores utilizam a outra anotação. Então, geralmente, no próprio exercício ele vai falar qual que ele vai considerar, ok? Aqui pra gente, para cima vai ser negativo, para baixo vai ser positivo. Ou é menos meio, ou é mais meio, dependendo de conforme for para o elétron, tá bom? Nós estamos aqui nos exemplos anteriores, agora só para colocar o spin, que é o S. Veja no primeiro exemplo lá do 1s2. Dentro do quadradinho tem 2 elétrons. O último é o que é importante para mim, que é o elétron diferenciador. O último elétron, ele parou para cima ou para baixo? Parou para baixo. Quando parar para baixo, o valor é positivo ou negativo? Ele é negativo. Então, meu último valor do spin, para baixo ele é positivo. Me perdoem, tá? Para baixo é positivo. Então, o último número quântico, o spin é igual a mais meio. Bora ver o próximo exemplo, 4F11. Tá? Onde está o último elétron? Está dentro do orbital 0. Ele está para cima ou para baixo? Está para baixo. Quando o spin está para baixo, o valor dele é positivo. Tá? Mais um exemplo aí, o 6p4. Onde está o último elétron? Está dentro do orbital menos 1. Ele está para cima ou para baixo? Ele está para baixo. Então, o valor do S ele é positivo. Tá? 3d7. Onde está o último elétron? Dentro do orbital menos 1. O último elétron está para cima ou para baixo? Está para baixo. Então, o valor do spin ele vai ser mais meio. Ok? Então, é isso, pessoal. Tá? O nosso conteúdo de números quânticos vai ser isso. Não vai ter nada além daquilo. Já estou até digitando já um pouco mais para vocês, do que vocês vão encontrar. Tá?
Então é fazer distribuição eletrônica. Quando terminar a distribuição eletrônica, separar o subnível mais energético que você fez e a partir daí fazer os 4 números quânticos, tá bom? Só para complementar aqui e terminar essa aula, vamos lá, princípio da exclusão de Pauli. Um orbital pode assumir no máximo 2 elétrons. Tais elétrons devem ter spins opostos. Aí até já expliquei o porquê, tá? Se estiverem no mesmo sentido, vão ter mesmas cargas, eles vão se repelir e não vão conseguir ficar iguais. Então tem que ter spins opostos. E a outra regra de Rand, que fala que o orbital de determinado subnível só poderá receber o segundo elétron quando todos os outros demais estiverem semi-preenchidos, tá? Então você não pode colocar assim dentro de uma caixinha 2 elétrons e deixar o resto vazio. Não, tem que colocar um em cada um. Ah, mas vamos supor que eu tenha 5 orbitais, eu tenho apenas 3 elétrons. Distribua os 3. Se não tem mais, não tem problema ficar vazio, tá? Agora você tem 5 orbitais e tem 7 elétrons, não tem como você colocar de 2 em 2 e no final colocar um, por exemplo. Não. Coloca primeiro um em cada um, colocando para cima, depois retorna colocando para baixo e você vai ter um resultado final para essa distribuição de números quânticos. Tá bom? Então, pessoal, vai ser isso. Tá legal? Qualquer dúvida, me procurem, me esclarecer e na próxima aula eu passo uma atividade para vocês. Então, todos um ótimo dia, tá? Bons estudos, até a próxima. Fique com Deus.